A partir desse vídeo, no curso, começaremos a tratar com representação dinâmica de sistemas em tempo discreto, porque queremos começar a pensar na estimação dos parâmetros por milímetros quadrados para esse tipo de modelos. Então, vou, neste vídeo, tratar de algumas representações discretas, as que nós vamos usar no início, depois voltaremos para ver algumas outras mais. Esse material encontra-se na seção 2.6 no livro. Nós vamos começar com uma representação bastante geral, depois vamos tomar casos específicos e particulares neste vídeo. Então, observe este diagrama de blocos em que dizemos que a saída é a soma de duas parcelas. Uma parcela que vem de um bloco G de Q e uma parcela de ruído E de K. Nós vamos aproveitar para fazer algumas definições que manteremos coerência e consistência ao longo do curso, assim como é no livro. A variável ni de K, essa letra grega ni, em nossas discussões, nos vídeos e no livro, sempre é ruído branco. Ou seja, a função de autocorrelação dessa variável ela é impulsiva. Ela não precisa ter uma distribuição específica, não precisa ser gaussiana, não precisa ser uniforme em princípio. Muitas vezes algumas suposições serão de que ela é gaussiana, mas o fundamental é que é sempre ruído branco. Muito bem, este ruído E de K, como é uma versão filtrada de ni de K, filtrada por esse bloco H, então E de K tipicamente não será branco. Terá as características dinâmicas desse bloco H. Muitas vezes o H é chamado de função de transferência de ruído, assim como o bloco G é chamada de função de transferência do processo. Portanto, Y de K nessa representação é a soma da saída desse bloco de função de transferência de processo mais esse ruído E de K, que pode não ser branco, dependendo do H de K. Muito bem? Do ponto de vista de equação, esse diagrama de blocos ele pode ser detalhado assim, e já aproveito para falar do que o que é o operador de avanço. Mas, tipicamente, nós trabalhamos com Q a menos 1, que, portanto, é o operador de atraso. Isso significa que se eu tomar uma variável qualquer, por exemplo, U de K, e multiplicar por Q a menos 1, esse operador ele atrasa o sinal de uma posição. Se eu tomar isto, atrasei de uma vez, atrasei duas vezes, por exemplo, atrasei 3 vezes, aqui, isto, claro, é igual a U de K, que é a menos 3, que é igual a U de K atrasado de 3 elementos. Portanto, esse operador, ele vai aparecer aqui nessas funções de transferência ou nos polinômios, como veremos daqui a pouquinho, e ele sempre tem essa característica, de atrasar o sinal de acordo com o seu expoente. Se for positivo, então, obviamente, por exemplo, elevado a 2 é U de K mais 2. Sem nenhum problema, isso está tranquilo. Muito bem. Então, vamos continuar com as nossas definições. Esse diagrama de blocos ele pode ser escrito e é escrito de forma geral, conforme visto nesta equação. Então, por analogia, o que é o G de Q nesta representação? Eu preciso dividir tudo por A de Q. Então, G de Q será B de Q sobre F de Q, A de Q. Okay? E, da mesma maneira, o H de Q é C de Q
sobre D de Q e o A que passou dividindo A de Q. Nesse caso, então, ficou que o Y é igual à soma de duas parcelas. Esse com o A aqui é o G de Q, multiplicado por U, então vemos que corresponde a esse sinal. E essa parcela toda com o A de Q aqui de baixo é o E de K, que corresponde à versão filtrada de Ni de K pela função de transferência H de Q. Muito bem, os polinômios são definidos desta maneira, eu coloquei apenas 3, A, B, C, o F e o D são definidos de forma análoga. Nas definições, normalmente apenas o polinômio B não é um polinômio mônico, ou seja, é o único que não começa com 1. A menos disso, então, no caso, A é um polinômio mônico. Aqui, por questões que ficam claras mais para frente, convenciona-se utilizar sinais negativos para coeficiente Q-1, coeficiente Q-2, etc., até menos ANY, que é elevado a menos NY. E idem para os demais polinômios, isso é mais claro de aparecer nos exemplos. Muito bem, então agora vamos especificar alguns modelos específicos para esse caso. Temos, por exemplo, o modelo FIR. No modelo FIR, ele é definido desta maneira. Agora vamos lembrar daquela equação geral e comparando com a equação do modelo FIR, vemos que no modelo FIR o polinômio A é 1, o polinômio F é 1, o polinômio C é 1 e o polinômio D é 1. E o diagrama de blocos do modelo FIR, ele ficou simplificado a isto. Então, observe que o B está aqui, então o Y é a soma de duas parcelas, esta parcela é B vezes U, e o ruído, nesse caso, é ruído branco, ele aparece na saída. Como o ruído aparece na saída, dizemos que o modelo FIR é um modelo de ruído na saída ou também de ruído na equação. Isso vai ficar mais claro na próxima transparência, mas eu já levanto esses termos porque utilizaremos essa terminologia aí ao longo do curso. Muito bem, vamos pegar um exemplo aqui e vocês estão reconhecendo aqui o somatório de convolução. Ele corresponde a H convolução U. Sabemos que H convolução U é a mesma coisa que U convolução H, então eu posso trocar a posição dessas variáveis dentro do somatório sem nenhum problema. E agora, olhando para cá e utilizando a informação que nós acabamos de desenvolver, nós podemos reescrever esse H de K menos J como o sinal H de K vezes o operador de atraso Q elevado a menos J. Quando J for zero, então será simplesmente o H de K sem nenhum atraso. Quando J for 1, será H de K menos 1, etc. Então vemos que isso corresponde a isto. Ora, mas isso daqui a gente pode imaginar que é, por exemplo, um polinômio B de Q. Basta fazer as comparações que acabamos de desenvolver e chegaremos à conclusão de que y de k pode ser escrito assim. Okay? A menos da parcela do ruído, o somatório de convolução é um modelo FIR. Ou, dito de outra forma, é a parte determinística do modelo FIR, excluído o ruído. Então, já fica com essa coisa em mente. Observe que sabemos, pelas nossas discussões anteriores e outros vídeos, que o somatório de convolução é linear em H e em U, tanto é que a gente usava mínimos quadrados para estimar o H,
Portanto, o modelo FIR também é um modelo linear nas variáveis, ou melhor dizendo, nos parâmetros do polinômio B. Isso significa que modelos FIR podem ser estimados utilizando o estimador de mínimos quadrados. Um outro modelo que certamente será um dos mais usados ao longo do curso é o modelo ARX. Comparado ao modelo FIR, ele ganhou um polinômio a mais que o modelo FIR não tem. Mas o F continua sendo 1, o C continua sendo 1 e o D continua sendo 1. Agora, para desenhar o diagrama de blocos do modelo RX, nós vamos reescrever essa equação dividindo tudo por A de Q. Então, teremos B de Q sobre A de Q, isso multiplicado pelo U de K, mais 1 sobre A de Q multiplicado pelo Ni de K. Enquanto estou lembrando, deixa eu mencionar o seguinte: o fato de utilizarmos o Q é um operador de atraso definido no tempo. Então, observe que não há dificuldades conceituais nessa expressão, porque Q está definido no tempo e esses sinais também estão definidos no tempo. Eu não faço mistura entre domínios. Por exemplo, eu não escreveria B de Z sobre A de Z pensando numa função de transferência no domínio Z, porque isso daqui teria que ser em Z também, e no caso está no domínio do tempo. Então, utilizamos esse operador Q. Então, o que temos aqui? Temos Y, a saída de duas parcelas. Esta aqui, claramente, é a parcela que faz o papel da função de transferência do processo, e essa parcela aqui é a parcela de ruído. Então, para desenharmos o diagrama de blocos, que alternativas ou que ajustes precisamos fazer? Então, aqui vemos que Y é a soma dessas duas parcelas. Aqui, diretamente, o G de Q é B de Q sobre A de Q para o caso do modelo RX. E o E de K, vemos que é uma versão filtrada do ruído branco Ni de K, filtrada pelo inverso do polinômio A de Q. Isso aqui nos remete ao seguinte ponto. Então, no modelo RX, a parcela que é branca, ela aparece na equação. Observe que esse ruído que aparece na saída não é branco. Então, simular uma função de transferência e somar ruído branco na saída não é igual a um modelo ARX. Não equivale ao modelo ARX. Se quisermos fazer esse procedimento, teremos que filtrar o ruído branco pelo polinômio, pelo inverso do polinômio A de Q, e então sim somar. Ou então, calcula-se essa equação que é a equação do RX e que na próxima transparência veremos que corresponde a uma equação de diferenças. Então vamos concluir esse vídeo com um exemplo. Aqui está o modelo RX. Vamos pegar dois polinômios exemplo relativamente curtos para implementarmos e fazermos algumas considerações. Então observe, vamos fazer esse produto, esse polinômio A pelo Y, fica assim, y de k vezes 1 é y de k, menos A1, y de k vezes Q menos 1 é y de k menos 1, é a propriedade do operador de atraso, A2, y de k menos 2. Fazendo o mesmo aqui, temos B1, U de k menos 1, mais Ni de k. Então, observe que podemos escrever assim. Observa por que a gente define os A's negativos. É simplesmente para quando passarmos para esse lado da equação, eles aparecerem positivos. Obviamente, isso é só estética, porque do ponto de vista matemático não faz qualquer diferença. Okay? Então, eu gostaria de chamar a atenção para o fato que um modelo RX nada mais é do que uma equação de diferenças com uma parcela aleatória. Nesse caso aqui, ela é branca. Okay? Muito bem. Deixa eu terminar. Então,
se eu tiver valores numéricos para A1, A2 e B1 e condições iniciais que eu coloco aqui, dada uma entrada qualquer, a gente consegue simular esse modelo simplesmente colocando essa equação dentro de um laço for, né, iterando. Né? Muito bem, vamos voltar a esta equação nesse ponto e tomarmos a transformada z. Então, a transformada z dessa equação resulta no seguinte: y de z menos a1, y de z, z menos 1, propriedade, menos a2, esse A parece um 9, e esse também. Então, a2y de z, z a menos 2, igual a b1, u de z, e aqui z a menos 1. E não vamos considerar o termo aleatório ni de k. Okay? Então, terminamos aqui. Podemos agrupar os termos desta maneira. Opa! E por fim, dividirmos cruzado, ou seja, esse u passa para esse denominador e esse polinômio passa para o denominador do outro lado. 1 menos a1, z a menos 1, menos a2, z a menos 2, ou se eu quiser multiplicando por z2 em cima e embaixo, temos alguma coisa nesse formato, que reconhecemos ser uma função de transferência em z, que vem da parte determinística do modelo RX, ou seja, sem considerar o ni de k. Portanto, quando dissermos vamos estimar um modelo RX, por exemplo, com o estimador de mínimos quadrados, estamos, em última análise, estimando uma função de transferência para aqueles dados.